Olá pessoal, eu sou Ana Carolina e nós vamos dar início aos estudos da semana 2 do PET 7, primeiro ano. Na semana 1 nós vimos um pouco sobre matemática financeira, nós vamos continuar vendo esse assunto, mas nós tratamos sobre porcentagens. Agora nós vamos ver sobre fator de atualização, taxa percentual, aumentos e descontos e alguns exemplos. Então vamos começar sobre o fator de atualização, que é denotado por essa letrinha F. O fator de atualização é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, ou seja, passado, presente ou futuro. E ele constitui uma ferramenta importante para o trabalho da matemática financeira. Na divisão de dois valores quaisquer, a razão A sobre B, com o denominador B diferente de zero, nós vamos ter três possíveis resultados. O primeiro deles vai ser quando essa razão A sobre B, que corresponde ao fator de atualização, ela vai ser maior que 1. Aí, nesse caso, nós temos ali um exemplo, né? Quando A sobre B for maior que 1, por exemplo, 1,25, o nosso fator de atualização ele vai ser igual a 1,25. E, nesse caso, nós vamos dizer que A é 25% maior que B, ou A é 125% de B. Nós transformamos ali em porcentagem, né? E dizemos que A é 125% de B. O segundo caso é quando essa razão A sobre B ela é igual a 1. Então, nesse caso, os dois valores eles são iguais. E nós podemos dizer que esse fator de atualização ele é igual a 1. E o terceiro caso que nós temos é quando essa razão A sobre B é menor que 1. Então, nós temos um exemplo, né, onde essa razão é 0,60, onde o nosso fator de atualização é igual a 0,60. Nesse caso, nós vamos ter aí que esse fator é igual a 100, é igual a 0,60, ou seja, 100 menos 60, nós vamos ter 40% aí de diferença. Ou seja, nós vamos dizer que A é 40% menor que B, B sendo 100%. Ou ainda que A é 60% do valor de B. Agora vamos ver sobre taxa percentual, que é denotada por essa letrinha I. Se o fator de atualização ele for maior que 1, nós vamos dizer que o fator de atualização vai ser igual a 1, né, que representa 100%, mais a taxa percentual. Manipulando ali, nós vamos ter que essa taxa percentual vai ser igual ao fator de atualização F menos 1. Vamos ver aqui um exemplo. Qual o fator de atualização correspondente para a taxa percentual igual a 5% de aumento? Lembrando que para fazer esses cálculos, a gente precisa estar com a taxa percentual em decimais, então não pode estar em porcentagem, então a gente precisa fazer essa transformação. E nós vamos sempre tratar de aumento para quando o fator de atualização for maior que 1 ou de desconto para quando o fator de atualização for menor que 1, que nós vamos ver logo adiante. Então, aqui ele quer saber o fator de atualização correspondente para a taxa percentual de 5% de aumento. Então, primeiro vamos transformar os 5% em decimais, para a forma decimal. Então, nós vamos ter ali, no canto esquerdo, que I é igual a 5%. Então, I é igual a 5 sobre 100 e I é igual a 0,05. Como é de aumento, então nós temos que o fator de atualização é maior que 1. Então, nós vamos utilizar a fórmula para esse caso, onde F, nosso fator de atualização, é igual a 1 mais a taxa percentual. Então, nós vamos ter que o fator de atualização é igual a 1 mais 0,05. E chegamos aí que o fator de atualização é igual a 1,05. Outro caso que nós temos para a taxa percentual, denotada por I, é quando o fator de atualização ele é menor que 1. Nesse caso, nós vamos dizer que o fator de atualização ele é igual a 1 menos a taxa percentual. Realizando ali os cálculos, nós vamos ter ainda que a taxa percentual é igual a 1 menos o fator de atualização. Então, nós temos aqui um exemplo, Ele pergunta qual o valor da taxa se o fator de acumulação é 0,80.
Então, nós temos aqui, utilizando a forma que nós vimos no slide anterior, que o fator de atualização, no caso, né, onde esse fator ele é menor que 1, ele é igual a 1 menos a taxa percentual. E esse valor ainda vai ser igual a 0,80. Manipulando, nós vamos ter que a taxa percentual vai ser igual a 1 menos o fator de atualização, que é 0,80. Então, a nossa taxa percentual vai ser igual a 0,20. Passando aí para a forma de porcentagem, transformando em porcentagem, nós vamos ter que 0,20 é igual a 20 sobre 100, que é igual a 20%. Como esse fator de acumulação ele é menor que 1, então nós referimos que essa taxa percentual ela é de desconto, ok? Então, a taxa percentual é de 20% de desconto. Agora vamos ver um pouquinho sobre aumentos e descontos. Então, quando nós comparamos dois valores diferentes de uma mesma grandeza, ou seja, o nosso fator de atualização, ele vai ser, né, a razão entre o valor novo e sobre o valor velho daquela grandeza, ok? E nós vamos ter três casos, ou seja, o fator de atualização, ele pode ser maior que 1, e nesse caso nós vamos ter aí um aumento ou um acréscimo de valor. O fator de atualização, ele pode ser menor que 1, e nesse caso nós vamos ter um desconto ou perda do valor, ou esse fator ele pode ser igual a 1, né? Um valor neutro quer dizer que não houve variação no valor daquela grandeza. Nós temos ainda os aumentos e descontos sucessivos. Nesse caso, nós vamos ter vários aumentos e descontos sucessivos. E o que nós devemos fazer? Nós vamos multiplicar esses vários fatores individuais e vamos obter um fator acumulativo, que ele também é chamado de fator de atualização. Então, nós vamos multiplicar aí o fator de atualização 1, o fator de atualização 2, o fator de atualização 3 e assim consequentemente. Nós vamos obter esse fator acumulativo que também é um fator de atualização. Então, nós temos aqui um exemplo. O preço de um livro passou de R$ 50 para R$ 65. Então, aí a gente sabe que aumentou, né? E ele pergunta, qual foi o aumento percentual no preço desse livro, ok? Então, se ele fala o aumento percentual, ele está querendo saber a taxa percentual, certo? Então, vamos analisar primeiro, vamos encontrar primeiro o fator de atualização. O fator de atualização, como nós vimos, ele vai ser a razão entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, o valor novo sobre o valor velho. O valor novo desse livro, ele é R$ 65 e o valor velho, né, o valor antigo, era de R$ 50. A gente fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar que o fator de atualização ele é igual a 1,30, ou seja, 1,30 é maior que 1. Então, o nosso fator de atualização, na coluna do meio ali, é maior que 1. Então, nós vamos utilizar a fórmula que nos diz que o fator de atualização, para quando ele é maior que 1, é igual a 1 mais a taxa percentual. Então, nós temos que, substituindo, né, F é igual a 1,30, que é igual a 1, mais a taxa percentual, e aí nós descobrimos que essa taxa percentual é igual a 0,30. Transformando em porcentagem, nós temos que 0,30 é 30 sobre 100, então a nossa taxa percentual corresponde a 30% de aumento. Então, ele pergunta qual foi o aumento percentual no preço desse livro. 30% de aumento, ele teve 30% de aumento. Então, por hoje é só, nos vemos na próxima aula, nos siga nas redes sociais e até breve.